Olá, meus amigos e minhas amigas. Enquanto a Rússia lança 117 drones contra a Ucrânia e intensifica seus esforços para tomar a cidade fortificada de Constantinivka, um memorando surpresa entre Estados Unidos e Irã ganha forma em Genebra para encerrar a guerra no Golfo e no Líbano. Mas Teherã impõe condições severas para a reabertura do Estreito de Hormuz, exigindo o fim do bloqueio naval e a retirada das forças americanas da região, ao mesmo tempo em que demonstra a resiliência militar com mísseis disparados de cidades subterrâneas imunes a 40 dias de bombardeios. Já no Alto Norte, a Rússia lança um alerta direto contra a militarização do Ártico, prometendo retaliações imediatas a qualquer movimento unilateral do Ocidente na região, enquanto a tensão segue no front mais alto e gelado do mundo. Mas antes da gente começar, aquele lembrete, você que aprecia o canal e já faz parte dessa comunidade, já deu like? Já deu aquele bom dia, boa tarde, boa noite? Compartilhou o vídeo em suas redes sociais? Já? Então meu muito obrigado e vamos ao vídeo de hoje. Bom, gente, começando pela Ucrânia, As autoridades regionais informaram que nas últimas 24 horas, ataques em toda a Ucrânia deixaram pelo menos 6 pessoas mortas e outras 52 feridas. O governador de Sumy, Oleg Orlov, falou que na capital da região, 8 locais foram atingidos em plena luz do dia e que nesses ataques 6 pessoas acabaram sendo feridas. Ele também acrescentou que já foi o terceiro ataque de artilharia contra a cidade desde o começo do ano. As informações dão conta de que, na manhã de hoje, a artilharia russa atingiu com força a cidade de Sumy, que fica ali no Nordeste, perto da fronteira com a Rússia. Bom, em outras regiões de Sumy, as autoridades regionais disseram que 2 pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas em ataques com drones em zonas de conflito. Se a gente olhar só o período entre a noite de ontem e a madrugada de hoje, os dados mostram que os russos lançaram 117 drones de ataque de longo alcance contra a Ucrânia. Agora, as autoridades de Kiev contaram que as defesas deles conseguiram interceptar 102 desses drones. Considerando os drones que escaparam, a Força Aérea disse que foram registrados 14 impactos em 7 locais diferentes. Na região de Donetsk, o governador regional Vadim Filashkin disse que 2 pessoas morreram e 4 ficaram feridas, e ele também falou que os russos estão intensificando os esforços para tentar tomar a cidade fortificada de Constantinivka. Agora, na região de Zaporizhia, as autoridades relataram que 2 pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas, com a Rússia atacando 44 localidades só nas últimas 24 horas. Bom, meus amigos, mudando de assunto, uma fonte ocidental disse que um memorando entre os Estados Unidos e o Irã para parar a guerra no Golfo pode ser assinado já agora no domingo, e que Genebra está surgindo como o lugar mais provável para isso acontecer. E essa fonte explicou que o texto do memorando ainda está sendo finalizado e que o Irã mantém a posição de que o acordo também precisa acabar com os combates no Líbano. A fonte também disse que o objetivo era terminar o texto até sábado para o acordo poder ser assinado pelo vice dos Estados Unidos, o J.D. Vance, e pelo presidente do parlamento do Irã, Mohammad Bagher Khalibaf. Bom, ao que parece, ainda não existe um local definido, mas Genebra parece que está sendo a opção mais provável. Como vocês devem lembrar, Trump disse ontem que estava cancelando novos ataques ao Irã porque o acordo já estava pronto. Ele falou para os repórteres da Casa Branca que eles tinham acabado de fazer um ótimo acordo com a guerra contra o Irã. Mas as autoridades iranianas descreveram os termos do acordo de um jeito que parece oferecer para Teherã muito mais do que eles exigiram até agora, e que Trump parece ter conseguido pouca coisa do que queria, além da reabertura do Estreito de Hormuz. Uma fonte iraniana de alto escalão disse que o projeto tiraria as sanções sobre o petróleo iraniano, descongelaria bilhões de dólares dos fundos e exigiria que as hostilidades parassem em todas as frentes, incluindo no Líbano. O relatório indica que as questões nucleares seriam deixadas de lado para negociações no futuro. Como vocês sabem, Washington diz que quer um acordo para garantir que o Irã nunca desenvolva uma arma nuclear, Mas o Irã afirma que não está querendo fazer uma. Afinal, gente, ele já tem o Estreito de Hormuz, E uma arma nuclear você nunca pode usar. Já o Estreito de Hormuz ficou provado que eles podem usar. A agência de notícias MER do Irã disse que os termos também incluíam outras concessões importantes dos Estados Unidos, como o compromisso de tirar as forças deles de perto do Irã e apresentar um plano para reconstruir a economia iraniana. O relatório afirmou que os Estados Unidos e os aliados devem apresentar planos para a reconstrução do Irã no valor de pelo menos 300 bilhões de dólares. A agência oficial de notícias do Irã, a IRNA, fez uma alerta contra as especulações da mídia sobre esse possível memorando, principalmente sobre as alegações ligadas ao Estreito de Hormuz.
A ARINA informou que o Irã não vai abrir mão do controle dessa via navegável e que os Estados Unidos não vão ter papel nenhum na gestão dela no futuro. Quando consideramos a tradução do relatório, que saiu originalmente em persa, diz que, ao contrário de umas alegações estranhas que saíram na mídia, o Irã não se compromete de jeito nenhum nesse texto a entregar a gestão ou a voltar o Estreito de Hormuz para o estado que estava antes da agressão militar dos Estados Unidos e de Israel. O texto chega a mencionar que o único ponto é a normalização do trânsito pelo estreito depois que a guerra acabar, o estabelecimento da segurança marítima pelos países costeiros, o fim do bloqueio ilegal e a retirada das ameaças à navegação comercial por parte dos Estados Unidos e de Israel. E o relatório deixou claro que, a pedido do Irã, os Estados Unidos não vão ter nenhum papel na futura gestão do Estreito de Hormuz e que a administração vai ser baseada numa iniciativa e proposta iraniana. O texto diz que as discussões sobre o futuro do Estreito de Hormuz não vão acontecer nem nas negociações depois que o acordo for assinado e que Teherã vai resolver essa questão direto com o Omã. Como vocês devem lembrar, Trump chegou a ameaçar bombardear o Omã por causa dessas conversas com o Irã sobre o Estreito. A gente fica pensando como que um país como o Irã conseguiu resistir às investidas de uma superpotência como os Estados Unidos, sem contar que eles estavam aliados a Israel, Bom, os moradores de Asda contaram que durante 40 dias aviões dos Estados Unidos e de Israel bateram nas montanhas ali em volta, tentando destruir um complexo de mísseis iranianos que fica enterrado bem fundo no granito. Só que esses moradores afirmaram que os mísseis iranianos continuaram sendo disparados do mesmo jeito. Um morador disse que as forças dos Estados Unidos e de Israel continuaram bombardeando aquelas montanhas e que o Irã continuou lançando mísseis até os últimos momentos antes do cessar-fogo. Relatórios recentes indicam que as redes de túneis e as cidades subterrâneas de mísseis do Irã continuam funcionando, mesmo depois de semanas de bombardeios pesados. Os analistas militares dizem que a estratégia iraniana de enterrar o poder de fogo serve para garantir que o arsenal sobreviva a ataques aéreos e dizem que, embora os ataques possam ter causado danos temporários, essa infraestrutura oferece uma proteção muito forte que acaba desafiando a eficácia de campanhas aéreas comuns. O major-general Ali Abdullahi disse num comunicado que os Estados Unidos, por um lado, falam de acordo e negociação, mas por outro, cometem vilania. Ele, que é comandante do quartel-general central Qatan Ambia, deu um aviso para os Estados Unidos sobre um ciclo de mentiras e contradições no comportamento deles, depois que Washington primeiro ameaçou atacar a infraestrutura de energia iraniana e depois alegou que as negociações tinham sido aprovadas. Trump chegou, inclusive, a ameaçar tomar as Ilhas Kargil. Ele declarou que, em algum momento, não muito longe, eles iam tomar as ilhas e outros pontos da infraestrutura de petróleo. Mas aí, logo depois, ele anunciou que tinha cancelado os ataques. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica afirma que o Irã agora ocupa uma posição mais poderosa e mais preparada do que nunca, e que mantém o domínio total da inteligência sobre os movimentos do inimigo. Eles destacaram que, com os dedos no gatilho, eles estão totalmente prontos para dar uma resposta decisiva e imediata a qualquer ameaça ou erro de cálculo do inimigo. Bom, gente, mudando de assunto, vamos falar um pouco sobre a frente de batalha mais alta e mais gelada do mundo, Eu estou falando do Batistão e do Ladash, que fica lá no fundo da cadeia de montanhas do Karakoram. Lá tem uma geleira que eles chamam de Xiachen, que significa Terra das Rosas Silvestres. Os dados mostram que esse rio congelado se estende por mais de 70 quilômetros e é um campo de batalha desde abril de 1984, com a Índia e o Paquistão disputando por ele desde então. Bom, nesses 42 anos, a Índia e o Paquistão travaram batalhas ali naquela região e em maio de 2025 eles se atacaram com drones e mísseis por 4 dias direto. Agora, há um registro muito interessante que são 10 soldados indianos do 19º Batalhão de Madras que voltavam para o acampamento depois de terminarem a patrulha após meia-noite, sem saber que ia ser a última vez deles ali. Algumas horas depois, quando o dia estava amanhecendo, uma parede enorme de gelo caiu e enterrou o posto deles inteiro. O exército indiano informou que equipes de resgate subiram quase 6.000 metros para chegar no local. Eles contaram que usaram cortadores de neve e cães farejadores para recuperar 5 corpos. No 5º dia, os socorristas encontraram Lansilai Anamantapa Kopad, quase sem vida dentro do abrigo dele. A notícia acabou se espalhando rápido e o destino de Kopad foi acompanhado minuto a minuto enquanto ele era levado para Nova Delhi para receber tratamento. Bom, gente, mudando de assunto,
O embaixador russo no Canadá, Oleg Stepanov, disse que qualquer medida unilateral para aumentar a atividade militar no Ártico vai levar a medidas de retaliação da Rússia. Ele afirmou que o Ártico tem um lugar especial na vida deles e que a Rússia é a maior potência ártica, por isso considera aquelas latitudes um território de paz e cooperação. O diplomata disse, numa recepção na embaixada, que os esforços de alguns países para militarizar o Alto Norte são lamentáveis e alertou que qualquer aumento militar unilateral acaba gerando passos recíprocos. Ele ainda enfatizou que a Rússia não quer confrontos e está pronta para cooperar no desenvolvimento de rotas de transporte e na proteção do meio ambiente. Stepanov também disse que eles esperam que o Conselho do Ártico volte para o papel de principal mecanismo de coordenação para a região. Bom, as informações da embaixada são a de que a recepção contou com a presença de mais de 150 convidados de 45 países, incluindo embaixadores e diplomatas de várias nações. Ficamos por aqui. Não sai ainda não. Você gostou do vídeo? Se você gostou, dê um like, inscreva-se no canal, faça um comentário. Eu quero saber a sua opinião, ok? Um grande abraço.